E o filme de hoje se chama Fall. No início do filme, nós vemos duas meninas que se chamam Hunter e Beck. Elas estavam presas em uma enorme torre de 2.000 metros de altura. Elas tentam pedir ajuda, mas, devido à alta altitude, os seus telefones não recebem sinal algum. O pior de tudo é que a torre fica no meio do deserto. Então, ser visto por alguém é praticamente impossível. Para piorar as coisas, elas são atacadas por alguns abutres e dormem pela falta de energia, piorando muito as coisas. Aqui, a história vai para um flashback onde a Beck e o seu parceiro Dan, além da sua melhor amiga Hunter, estavam escalando algumas rochas. Eles parecem estar se divertindo bastante. O Dan se depara com um pequeno buraco e ele coloca a mão lá dentro, mas de repente um pássaro sai voando de lá muito rápido, fazendo com que ele caia lá de cima e fique preso. O Dan dá o seu melhor para tentar se segurar nas rochas, mas ele não consegue. A Beck e a Hunter tentam ajudar ele, mas os equipamentos não aguentam e o Dan cai de lá de cima diretamente para a morte. Agora a cena corta para 51 semanas depois. A Beck ainda estava muito aterrorizada pelo acidente. Ela parece estar deprimida e tem bebido de uma forma excessiva. O pai dela, que se chama James, estava preocupado com a sua filha e tenta convencer ela a seguir em frente com a sua vida, mas ela não escuta ele. A Beck chega a um ponto de considerar tirar a sua própria vida consumindo uma quantidade excessiva de remédios. Quando ela estava prestes a fazer isso, ela recebeu um telefonema da Hunter. Já fazia muito tempo que elas não se falavam. Então, no dia seguinte, a Hunter visita a Beck e menciona sobre o seu plano para escalar a torre de televisão. Ela convidou a Beck para se juntar a ela, mencionando que elas podem ressuscitar o espírito de aventura que elas perderam. A Beck não mostra muito interesse porque ela já estava praticamente aceitando a sua morte. Mas na manhã seguinte, quando ela relembra do seu tempo com Dan, ela muda de ideia e decide escalar a torre por ele. Logo depois que as duas estão a caminho da torre, a Beck percebe algumas fotos antigas no celular da Hunter. E quando ela vai passando as fotos, ela percebe uma que estava com a mão de um homem. A Beck pergunta sobre ele, mas a Hunter não revela nenhuma informação. Ao mesmo tempo, a Beck recebeu uma ligação do seu pai, mas ela não atende. Depois de uma longa viagem, elas pararam em um hotel para passar a noite. Enquanto elas jantam, a Beck descobre que a Hunter agora é uma vlogger e que ela ganha dinheiro suficiente para viajar para novos lugares. Enquanto elas conversam, elas descobriram que a torre de televisão era a quarta estrutura mais alta dos Estados Unidos. Na manhã seguinte, a Beck e a Hunter entram no carro para continuar o seu caminho. A Hunter começa a filmar os seus vlogs, contando aos seus espectadores sobre a torre de 2.000 metros. Enquanto se concentram no vlog, elas quase batem o carro. Depois de um tempo, elas chegam até a área da torre. O portão estava trancado, mostrando que ali era perigoso. Mas elas só decidiram deixar o carro e ir caminhando até a torre. No seu caminho, elas notam abutres comendo carne de um animal que morreu ali. A Hunter documenta tudo isso. Ela ganha muitos likes no Instagram. Elas finalmente chegam até a torre e a Hunter volta a fazer o seu vlog. A Beck fica com medo de subir porque ela se lembra do que aconteceu no passado. Ela pensa em desistir, mas a Hunter convence ela a enfrentar os seus medos. As duas de fato começam a subir a torre pela parte de dentro. Tava tudo muito enferrujado ali. A escada parece bem estável. Até mesmo os parafusos estavam soltos. Enquanto a Beck estava subindo, uma parte da escada quebrou e ela ficou com muito medo, mas mesmo assim, ela toma coragem e continua o seu caminho. Eventualmente, elas chegam à metade do caminho e percebem que a cidade parece de brinquedo de tão pequeno que ela parece. Elas fazem uma breve pausa para se hidratar e continuam subindo. Então, depois de um tempo subindo, elas completam o caminho de 1.800 metros subindo. Agora, elas precisam subir apenas 60 metros. Essa parte era pelo lado de fora da torre, e a Beck estava aterrorizada com a altura e o vento forte que tinha ali. Ela pede para Hunter voltar, mas ela só diz para continuar. Elas sobem a última parte e ela parecia ser bem mais perigosa. Então, logo depois, no seu caminho, elas percebem que ela tem que fazer um pequeno desvio. A Hunter vai tranquila e a Beck passa logo em seguida. O vento vai ficando cada vez mais forte e a Beck fica mais aterrorizada. Quando a Hunter percebe isso, ela assusta a Beck ainda mais, sacudindo a escada. Isso faz com que os parafusos fiquem cada vez mais frouxos e um deles cai. Felizmente, não aconteceu nada agora e elas continuam subindo, mas ao chegar no topo, o outro escapou
e as duas finalmente chegaram até lá. Elas tiram várias fotos juntas e também gravam vídeos. Ainda assim, a Hunter não estava contente. Então ela pega um drone para tirar algumas fotos bem insanas. Então ela entrega o controle do drone para Beck e se pendura na torre. Ela fala para Beck fazer o mesmo, mas ela se recusa. A Hunter convence ela a fazer isso, falando que essa era a única maneira dela superar o seu medo. E de fato elas fazem isso. As duas jogam as cinzas do Dan de lá de cima e dão adeus para ele, criando um momento muito especial para elas juntas. Então era a hora delas voltarem. Elas prendem os seus equipamentos e a Beck vai primeiro, mas assim que ela desce, a escada quebra fazendo com que ela caia. Mas felizmente, a Hunter agarra a corda e consegue puxar a Beck de volta. Após essa experiência de quase morte, as duas dão risada igual maníacas, mas o riso para quando elas percebem o quão longe elas estavam do chão, e a situação é preocupante demais. Elas olham seus telefones e não tem sinal algum. A bolsa delas, que tinha comida e água, estavam presas na antena lá embaixo. Ali com elas só tem sinalizadores e um binóculos. A Beck entra em pânico, mas a Hunter acalma ela, dizendo que o som da escada caindo deve ter sido escutado por alguém, e ela convence a Beck de esperar até que alguém venha ajudar. Assim, as duas estavam tentando ter ideias do que fazer nessa situação. A Hunter percebeu que tem um corte bem grande na perna da Beck. Na hora, ela amarra uma camisa ao redor da ferida. Então as horas vão se passando e nós vemos a Beck fazendo uma entrevista com a Hunter, perguntando por que ela começou a fazer vlog. A Hunter responde que ela começou por causa do Dan. Isso cria uma suspeita na mente da Beck. Então, algumas horas depois, a Hunter dá uma olhada no seu celular e lembra de ter postado a foto do animal morto no seu Insta. Ela acredita que lá embaixo tinha sinal porque ela tinha conseguido postar a sua foto. Então ela amarra o celular em uma corda e desce para tentar enviar uma mensagem. Mas isso acabou falhando. Mas elas acreditavam que se elas jogarem o celular lá embaixo, ele vai conseguir sinal. Então elas colocam ele dentro de um tênis e mandam a mensagem. Então elas preenchem o tênis com vários panos para aguentar o impacto. Ao mesmo tempo, a Beck percebe uma tatuagem no pé da Hunter que era 143. O Dan usou esse código para expressar o seu amor para ela. Então, pouco tempo depois, a Hunter percebeu um homem e o seu cachorro lá no chão. Elas gritam por socorro, mas não dá para escutar dessa distância. O telefone da Hunter foi completamente destruído, mostrando que o plano delas não funcionou. Enquanto o homem se prepara para ir embora, a Beck joga os dois sapatos na tentativa de chamar a atenção do homem, mas não funciona. Então, elas decidiram usar o sinalizador, mas a Hunter impede a Beck de usar porque o homem não vai conseguir ver durante o dia. Elas notam que, ali perto, tinha um outro homem e elas entendem que provavelmente eles estavam ali para fazer uma festa. Então usando o sinalizador de noite vai ser melhor porque assim os homens vão poder notar elas. Eventualmente, a noite cai e a Beck atira o sinalizador. Os homens conseguiram notar aquilo e viram as meninas acenando por ajuda. Eles na hora se aproximaram do carro da Hunter e elas estavam muito felizes. Mas ao invés de salvar elas, os homens roubam o carro e vão embora. Isso deixa elas sem chão, literalmente. E agora elas precisavam encontrar uma nova maneira de escapar dali. A Beck pergunta sobre a tatuagem da Hunter e ela revela que ela teve um caso com o Dan por 6 meses. Na hora ela pede desculpas a Beck por se apaixonar pelo seu namorado e cometer esse grande erro. Ela afirma que foi atraída pelo Dan porque, ao contrário dos outros homens, ele costumava escutar ela. Então ela o amava. Mas ela amava ainda mais a Beck, e como resultado, ela terminou seu caso. A Beck fica totalmente desapontada que o seu parceiro e a sua melhor amiga traíram ela dessa forma. Então de manhã, o alarme do celular da Beck tocou. Já se passaram 24 horas desde que elas jogaram o celular da Hunter. Elas estavam com muita sede, e a Hunter decide descer até a antena para pegar a sua bolsa. Ela amarra a corda e desce. Mas ela ainda não consegue alcançar a bolsa dessa forma. Então, sem opções, a Hunter se solta da corda e se balança e pula diretamente na antena. Ela bebe um pouco da água e usa a corda para subir para Beck. Ela pula na corda de volta e começa a subir. A Beck puxa ela com todas as suas forças, e quando ela estava prestes a conseguir, ela escorregou e caiu. A Beck fica sem reação e não sabe o que fazer, mas quando ela olha, por sorte, a Hunter conseguiu se segurar. Mas agora, a mão dela estava machucada.
A Beck precisa fazer muita força para trazer ela de volta. Depois de um tempo, a Beck escreveu um pedido de ajuda e coloca no drone e manda ele pro hotel onde elas ficaram. Mas infelizmente o drone não consegue ir muito longe porque a bateria estava acabando e ele voltou para a origem. Mais uma vez, elas estavam sem ter o que fazer. Nessa noite, a Beck tem um sonho aterrorizante sobre abutres devorando o corpo da Hunter. Ela acordou na hora e percebeu que era tudo um sonho. Na manhã seguinte, a Beck percebeu que elas poderiam carregar o drone na tomada de luz que tinha ali em cima. A Beck conecta a tomada, mas fica muito solto e ela precisa ficar segurando ali até que a bateria tenha carga. Porém, enquanto ela estava ali em cima, ela recebe vários ataques de abutres e o calor estava intenso. Nesse processo, ela deixou a bolsa cair e depois de um tempo, a bateria de fato estava toda carregada. A Beck desce e mais uma vez, o drone vai em direção ao hotel. Mas assim que estava prestes a chegar, um caminhão bate no drone e destrói tudo com muita facilidade. As meninas ficam arrasadas com isso porque não tinham uma outra opção. Então, para complicar ainda mais as coisas, uma tempestade começou a se aproximar. A Beck estava exausta e quer dormir, mas a Hunter proíbe ela de fazer isso porque os abutres podem atacar a qualquer momento. A Beck pediu o sapato da Hunter para jogar o seu celular no chão mais uma vez em uma última tentativa. Mas aqui foi revelado que a Hunter não podia fazer isso, porque na primeira tentativa dela descer, ela não conseguiu como a Beck tinha achado. Ela caiu na antena e morreu. A Beck só puxou a bolsa e tem sobrevivido desde então. Infelizmente, ela tem alucinado que a Hunter estava ali com ela esse tempo todo. De noite, a Beck consegue sobreviver à tempestade e ela também grava uma mensagem de vídeo para o seu pai, no qual ela expressa o seu desejo de voltar para casa. O abutre já estava começando a comer a Beck pelo machucado dela enquanto ela dormia, mas ela acordou e macetou o abutre matando ele. Ela come a carne do abutre para sobreviver, e isso gera um pouquinho de energia no seu corpo. Ela então se amarra na corda e consegue chegar até a antena onde o corpo da Hunter estava. Lá, ela consegue mandar uma mensagem pro James e ao invés de colocar o telefone no sapato da Hunter, dessa vez ela colocou o celular dentro do corpo dela e joga de lá de cima. Mais tarde de noite, o James recebeu a mensagem e imediatamente liga para as autoridades. Chegando lá, ele